Como seria o perfume de Poseidon? Esse foi o desafio que me fez criar este perfume que eu resolvi trazer aqui para compartilhar com vocês mais uma vez todo o processo criativo, a construção das notas, a escolha de cada nota e o porquê de cada escolha e toda essa história que é a grande alma do perfume, né? A essência do perfume, além da arte, é contar uma história de forma sensorial. E foi isso que eu criei aqui. E eu quero contar para vocês um pouquinho mais como que eu me inspirei e como que eu escolhi cada nota. Esse perfume, que eu dei o nome a ele de Olíbano Abissal. E como o próprio nome diz, já dá para perceber que o olíbano é a estrela principal dessa criação. E eu fiz muitas versões até chegar nessa que foi a qual eu mais gostei, para representar o coração, a essência, a nota que mais trouxesse essa personalidade de Poseidon, do deus dos mares. E diferente do que um perfume que remetesse a algo mais aquático, praiano, ensolarado, eu quis trazer aqui, na verdade, um lado de oceano mais profundo, mais mineral, algo mais de um dia de tempestade, de um perfume mais profundo, mais marinho, mais escuro, mais resinoso e mais misterioso. Porque como a gente está falando aqui de um ser mitológico, de um deus, tinha que ser um perfume que tirasse a gente um pouco da realidade. E foi esse o motivo que me fez escolher o olíbano. Mas existem vários tipos de nota de olíbano que a gente pode usar no perfume. E para trazer esse lado mais fresco, mais marinho e mais gelado, eu escolhi o óleo essencial de olíbano da Somália. Não a resina de olíbano, nada incensado, nada que remetesse à igreja ou a perfumes orientais, mas sim algo que trouxesse um cheiro de como se fosse uma fumaça branca, um ar gelado, mas um pouco mais resinoso e puxando para um lado mais fresco, como se fosse mesmo uma brisa gelada. E essa nota de olíbano é qual mais remete a tudo isso, mais traz essa sensação. Então aqui o olíbano como estrela principal, e em cima dessa nota eu comecei a construir as outras notas para que ela trouxesse esse cheiro de um ar muito marinho. Então ele é um perfume muito mineral e muito marinho, que lembra cheiro de rochas molhadas e bateu um sol e secou aquela água salgada e você sente bastante aquele cheiro de rocha salgada e fresca e um ar muito gelado de inverno. Outra intenção que eu coloquei aqui é que ele é muito salgado, muito mineral. Eu queria muito um perfume marinho invernal, porque geralmente a gente sempre vê perfumes que trazem esse lado de mar mais frescos, né? Perfumes mais pro dia a dia, perfumes numa versão mais para refrescar, e eu quis trazer justamente o oposto, um perfume mineral e marinho pro inverno, que traga esse lado desse ar gelado de inverno, mas que ele aqueça um pouco. Ele é pesado, ele não é fresco, não é aquático. Então, voltando para as notas, eu escolhi o olíbano aqui como coração, como parte central, que é sempre por onde eu começo a construção de um perfume. Eu sempre escolho um acorde, ou uma nota, ou duas notas, para dar esse início dessa construção. E junto com esse olíbano, que é uma nota de coração, inclusive, eu coloquei aqui mais duas notas que vão trazer um contraste com o olíbano. A primeira delas é o açafrão, que ele trouxe aqui, ele vai remeter aqui, junto com esse olíbano, um lado de couro. A nota de açafrão, ela traz um lado terroso, metálico, que intensifica esse lado de ar gelado, só que ela também tem uma faceta de couro. E a minha intenção aqui era representar, imagina um estofado de um barco, que você tá no mar num dia tempestuoso e aquele estofado, aquele couro náutico, ele fica cheio de sal e com o vento que tá batendo você vai sentindo aquele cheiro de couro salgado e frio. Foi essa a intenção que eu coloquei ao usar o açafrão aqui junto com esse olíbano, essa combinação principal e essencial desse perfume. E junto com esse açafrão, eu coloquei também uma nota de absoluto de algas marinhas para ficar ainda mais realista esse cheiro bem marinho, bem mineral, bem oceânico e muito viril. Não um perfume aquático que usa calone, por exemplo, que é uma nota que particularmente eu não gosto, que eu sinto muito cheiro de fruta, de melancia, até mesmo
No meu olfato, eu sinto um pouco o cheiro da clara de ovo que o Cologne traz. Muitas pessoas não sentem, mas eu sinto bastante. Tentei colocar Ultra Azur, que é uma outra nota mais tecnológica que substitui o Cologne, mas também não gostei porque ele já deixou mais sintético, mais cheirando a desodorante, a perfume mais tradicional. E eu queria criar algo muito realista, que remetesse mesmo ao oceano, que trouxesse toda essa profundidade. Então eu não coloquei nenhuma dessas notas que são comuns em perfumes aquáticos, em perfumes praianos. Não era essa a minha intenção. E a partir desse coração que lembra algo bem gelado, um couro salino, algo mineral profundo, pedras úmidas de sal e sol batendo, na saída desse perfume eu coloquei uma combinação de pimenta preta, que é a primeira impressão do perfume, é a saída dele, é o que você já sente assim que você passa, essa pimenta preta, junto com um pouco de bergamota, que aqui ela não vai trazer o lado cítrico e por isso que eu escolhi a bergamota. Porque ela não vai trazer aqui um lado de suco, nem nada cítrico, nem nada alegre. Eu queria apenas a expansão dela, apenas a projeção inicial. E junto com a pimenta, ela dá uma apagada, porque a pimenta é muito intensa. E a pimenta que eu utilizei aqui é o CO2 de pimenta. Então ela não é uma pimenta quente, ela é uma pimenta mais realista e fria. Quando é feito o processo de retirada do óleo essencial, ele passa por um processo que esse cheiro, ele quase que cozinha um pouquinho. E eu não queria aqui um cheiro de pimenta de tempero de comida. Eu queria aqui um cheiro de pimenta espremida na hora, aquela pimenta muito real, que faz o nariz da gente sentir bastante aquele ardido. E eu queria muito trazer isso, então devido a isso eu escolhi o CO2 de pimenta preta e não o óleo essencial de pimenta e nem notas sintéticas de pimenta, que eu só uso as notas sintéticas realmente para finalizar o perfume, para polir, para ver o que faltou, mas nunca é a estrela principal, nunca é o que compõe o cheiro do perfume. Então essa pimenta preta já vai fazer você sentir aquele ardido na saída, muito masculino, junto com essa bergamota que só vai trazer um brilho e uma expansão para essa saída, deixá-la mais expansiva, mais fria. E eu coloquei também aqui de forma sintética um pouquinho mais de notas metálicas que vai ajudar a impulsionar, projetar mais essa saída e deixar ele mais cortante, como um vento cortante que bate do mar, que a gente sente, que você sente aquele frio no rosto. Essa que é essa primeira impressão do perfume, que são essas notas de saída. E agora, puxando para a base, eu usei aqui algumas notas que representassem literalmente cheiro de pedras submersas, do fundo do mar. Por isso que o nome dele é o Líbano Abissal, porque é algo que remete às profundezas e não à superfície, até porque Poseidon não é o deus da superfície, ele é o deus das profundezas. Então eu precisava criar aqui uma base muito intensa, muito profunda. E eu fiz vários testes até conseguir chegar nessa combinação, nesse acorde, onde aqui a estrela principal na verdade não é uma estrela principal, mas sim esse conjunto completo que fez remeter a esse lado oceânico profundo, que é o vetiver do Haiti, que apesar de ser uma nota terrosa, ele tem um fundinho salino, um fundinho que remete a algo escuro, algo que é úmido, ele traz muito essa umidade, só que aqui, como ele está combinado com essas outras notas que são bem salinas, ao invés de ele puxar para terra úmida, ele puxa aqui só para algo mais salino úmido, um azul escuro muito profundo. E junto com esse vetiver eu coloquei o musgo de carvalho, absoluto de musgo de carvalho verdadeiro, não a nota sintética. E essa nota ela vai dar ainda mais profundidade e mistério para esse perfume. O musgo de carvalho aqui ele não vai aparecer tanto como uma nota que você sente ele isolado, mas ele dá ainda mais profundidade a esse vetiver. E é claro que não poderia faltar aqui o Ambroxan, que é uma nota clássica dos perfumes masculinos, e aqui ele está numa dose muito alta, porque ele vai trazer mais salinidade, mais esse lado mineral e marinho. E ele vai fazer, o Ambroxan, ele é uma nota que ele ajuda a projetar, mas ele também ajuda a fixar, ele ajuda a ligar, ele é uma nota estrutural essencial em perfumes masculinos. O que faz com que o perfume fique mais mineral, menos mineral, é a intensidade, a quantidade desse Ambroxan e também dependendo da qualidade dele. E o Ambroxan, que é uma versão sintética do Ambergris, a nota que vai trazer todo esse lado oceânico, mineral,
Só que dependendo da combinação desse perfume, ela traz algumas nuances diferentes. Às vezes, ela pode trazer apenas um cheiro de pele levemente salgada, porque remete um pouco ao suor, a cheiro de pele. Mas quando ela está numa alta concentração, ela vai trazer um lado bem mineral. Junto com algumas outras notas que vão potencializar isso, que eu coloquei aqui também para deixar ele muito salgado. Um perfume muito salgado. E essa nota de Ambroxan, ela é muito incrível nos perfumes e é muito difícil não usar essa nota nos perfumes, principalmente nos masculinos, porque ela dá toda a projeção, ela empurra essa pimenta para fora, ela liga também essa pimenta com o olíbano, ela ajuda o olíbano a interagir junto com esse açafrão, então ela liga todas as notas, ela dá muito mais... Ela faz com que o perfume fique muito mais com cara realmente de perfume do que só uma combinação de notas. É uma nota incrível que faz parte da grande maioria dos perfumes masculinos hoje em dia, justamente por tudo isso. E aqui nessa base, é claro que o Ambroxan ele vai trabalhar no perfume inteiro, mas aqui nessa base ele vai fazer com que esse vetiver e esse musgo de carvalho fiquem mais minerais. Saia um pouco do cheiro de terra e venha mais para esse lado salino, esse lado profundo de cavernas submersas, desse território bem masculino e misterioso e até mesmo indo mais para esse lado. Eu não quis nada religioso aqui, por isso que eu não quis um incenso que remetesse a nada religioso, mas ele traz aqui um mistério um pouco mais introspectivo. É um perfume bem profundo, mais introspectivo, mais misterioso e não um perfume alegre, um perfume vibrante, um perfume de banho tomado. Não era essa a intenção, porque Poseidon merecia um perfume que representasse toda essa imponência do mar revolto. Imagina você chega na praia e tá um dia fechado, um dia nublado, e tem ondas gigantes quebrando, e tem aqueles homens que estão pegando aquelas ondas gigantes, e tem toda aquela imponência, aquele perigo, junto com aquela masculinidade muito pura ali. Esse lado masculino de um homem corajoso, que é tudo o que eu acredito que é o que o Poseidon remete, né? Então essa foi a construção desse perfume, que é claro que tem muito mais notas do que essas que eu trouxe aqui, mas essas foram as notas principais dele. E é um perfume que eu criei com muito carinho, agora para o começo do inverno, para trazer um perfume de inverno diferente, que geralmente a gente sempre vê perfumes de inverno mais quentes, mais ambarados, que eu gosto muito também, mas eu queria trazer uma proposta um pouco diferente para esse inverno. E a minha intenção aqui, mais uma vez, não é fazer propaganda no meu perfume, até porque eu não sei quanto tempo eu vou ter ele, porque é uma criação autoral que eu faço em pequenas quantidades, porque a minha paixão é criar e eu gosto de compartilhar isso com vocês e eu espero que vocês gostem também. E caso vocês tenham alguma dúvida em relação à criação de perfumes, como que faz, eu não sei quais dúvidas que vocês poderiam ter e por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui, para trazer um pouco esse assunto e ver se faz sentido, se vocês gostam, se mais pessoas se interessam também. Tem esse mesmo vício que eu de entender matérias-primas, de construir um perfume, de ver o perfume nascendo, tem todo esse processo de construção, de criação, de teste, de acorde, de processo de maturação, de envelhecimento. Esse perfume já está maturando há mais ou menos uns 2 meses, mas todo o processo de criação demorou. Nossa, eu estou trabalhando nesse perfume já faz muito tempo, mas que ele ficou pronto mesmo no total uns 4 meses, de 4 a 6 meses mais ou menos para um perfume ficar pronto, dependendo quando a gente não fica mudando, alterando, ajustando. Então é como se fosse um filho, né, que nasce de um processo criativo, de todo um cuidado, trabalho, teste, até ele ficar pronto. E por isso que realmente é algo que só vai fazer quem gosta, né, quem tem essa paixão por criação, e por isso que eu quero saber se você também gosta, o que você acha disso, se você gostou do meu olíbano abissal, você acha que combina essa criação com Poseidon? Me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. Um beijo e até o nosso próximo encontro.